Bem-vindo, amigos. Hoje eu vou apresentar para vocês a aula Doença de Meniere. E eu estou abrindo essa aula aqui com esse quadro de um pintor chamado Edvard Munch, de 1893, intitulado O Grito. E nas anotações do diário desse pintor, ele descreve que ele estava passando numa ponte em Oslo com dois amigos quando ele teve uma crise que era um misto de melancolia com ansiedade. E para alguns colegas médicos, eles acreditam que, na verdade, o Edvard Munch teve uma crise labiríntica, e isso poderia muito bem se encaixar aqui numa crise de doença de Meniere. Vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos sobre tontura e vertigem. A tontura é toda e qualquer alteração do equilíbrio corporal. E a vertigem é um tipo específico de tontura, que é a tontura rotatória. A gente sabe que a nossa orelha interna, sáculo, utrículo e canais semicirculares são as estruturas sensoriais que lidam com as informações do equilíbrio corporal. O sáculo e o utrículo lidam com as informações da aceleração linear. Os canais semicirculares com a aceleração angular. Numa crise labiríntica, tanto o sáculo como o utrículo e os canais semicirculares vão ser estimulados. Só que, como existe maior massa dos canais semicirculares, a sensação de aceleração angular vai predominar sobre a aceleração linear. Então, os quadros relacionados ao labirinto tendem a se manifestar como as tonturas rotatórias, que seria a vertigem. A doença de Meniere afeta cerca de 615 mil pessoas nos Estados Unidos, o que corresponde a cerca de 0,2% de toda a população americana. A cada ano, mais de 45 mil novos casos são diagnosticados. A maioria das pessoas tem 40 anos ou mais, mas pode acometer tanto crianças como idosos. Geralmente, o início da manifestação da doença ocorre com mais frequência entre 40 e 60 anos e tem uma igual incidência entre homens e mulheres. O que é então doença de Meniere? A doença de Meniere acontece como uma consequência do excesso da endolinfa dentro do labirinto membranoso, também chamada de hipertensão ou hidrops endolinfático. E isso vai causar edema e problema com os sinais normais de equilíbrio que são enviados ao cérebro. E isso vai dar as manifestações de vertigem e outros sintomas neurovegetativos que vão acompanhar a crise. E a audição também vai ser afetada pelas mesmas razões. O acúmulo da endolinfa vai interferir no processo normal de resposta às vibrações sonoras, causando sintomas de perda auditiva, zumbido e plenitude auricular. Nós chamamos de doença de Meniere aqueles casos de hidropsia endolinfática idiopática ou primária, ou seja, eu não tenho uma causa conhecida para a doença. E síndrome de Meniere, quando a hidropsia endolinfática é secundária a uma causa conhecida. E existem muitas causas relacionadas à doença de Meniere e eu vou aqui citar apenas algumas. Então, algumas doenças pré-existentes, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, reumatismo, relacionadas a barotrauma, como mergulho, aviões, infecções por herpes, doenças autoimunes, alterações do metabolismo orgânico, como por exemplo a hipoglicemia reacional ou reativa, alterações vasculares, estresse, problemas psicológicos, traumatismos crânioencefálicos, dentre outras. O diagnóstico da doença de Meniere é um diagnóstico clínico
e que está diretamente relacionada ao grupo de sintomas que acompanham a doença, que são vertigem extrema e imprevisível, zumbido, perda auditiva neurosensorial flutuante, audição abafada ou bloqueada, ou sensação de congestão, plenitude ou pressão na orelha afetada e, na maioria das vezes, afeta somente uma orelha, mas em cerca de 15% dos casos, ambas as orelhas vão estar envolvidas. A correlação patológica com o hidrops endolinfático foi demonstrada em estudo de ossos temporais de pacientes sabidamente portadores da doença. A maior característica da doença de Meniere é o seu fenômeno da flutuação, não só dos níveis da audição, como também das manifestações clínicas da doença. Uma parte que eu gosto muito com relação às patologias de otorrinolaringologia é a relação delas com a nossa história da medicina. Então, a doença de Meniere, conhecida como hidrops endolinfático, foi descrito pela primeira vez por Prosper Meniere, que descreveu esse conjunto de sinais e sintomas como um distúrbio próprio da orelha interna. Em 1927, Guild descreveu o acometimento do saco endolinfático e Portman, na França, descreveu a descompressão cirúrgica do saco endolinfático como uma opção de tratamento. Dundee propôs a secção do oitavo par como um tratamento cirúrgico para os casos muito severos de vertigem incapacitante. E, em 1938, Hallpike e Carnes relataram a ocorrência do hidrops endolinfático nesses pacientes portadores de doença de Meniere. Nessa figura, nós temos aqui, então, a escala vestibular, a escala timpânica com perilinfa, a escala média, que é o ducto coclear com o órgão de corte, onde está a endolinfa. E nessa outra figura, a imagem da hipertensão ou hidrops endolinfático afetando o órgão de corte. Nesse desenho, nós temos aqui em azul o sistema endolinfático de um indivíduo normal e aqui o hidrops endolinfático afetando o ducto coclear, sacro e utrículo num paciente portador de doença de Meniere. Aqui um corte histológico de uma cóclea sadia e normal. Então, a rampa vestibular, a rampa timpânica, o ducto coclear com a membrana vestibular, que aparece aqui nessas imagens, de um indivíduo normal e o órgão de corte nessa região. E aqui um caso de hidrops endolinfático mostrando a hipertensão do sistema da endolinfa, causando alteração na membrana vestibular nessa cóclea bastante alterada. Então, toda a dilatação causada pela hipertensão ou hidrops endolinfático. Esse desenho, feito pela Universidade de Washington, mostra que a teoria que a gente imaginava por aumento da secreção da endolinfa com uma menor reabsorção não é a verdadeira causa do hidrops endolinfático, ou seja, ainda não sabemos o porquê dessa hipertensão do sistema endolinfático. Só relembrando nessa imagem de uma tomografia, a região da cóclea, da região do vestíbulo, canal semicircular posterior, e aqui a imagem do ducto endolinfático e a região do saco endolinfático. O diagnóstico da doença de Meniere é um diagnóstico clínico, baseado em
2 ou mais episódios de vertigem com duração de pelo menos 20 minutos cada um, zumbido, perda auditiva temporária e ou flutuante e a sensação de plenitude auricular. Lembrar que em um mesmo paciente, os sintomas de zumbido, perda auditiva, plenitude ou vertigem podem variar em diferentes épocas da vida. E, para dificultar ainda mais esse diagnóstico, lembrar que os pacientes podem apresentar sintomas parciais, ou seja, a doença de Meniere só coclear ou só vestibular. A vertigem episódica acompanhada de sintomas neurovegetativos vai estar presente em mais que 96% dos pacientes. 25% a vertigem dura menos que 1 hora, 50% de 1 a 2 horas e 25% acima de 2 horas, podendo chegar a dias. Lembrar que na doença de Meniere, a vertigem pode ser incapacitante. Já a perda auditiva está presente em mais que 87% dos pacientes, é neurosensorial, flutuante, com piora progressiva e recrutante. Zumbido está presente em mais de 91% dos pacientes. Nos pacientes portadores de doença de Meniere, o zumbido é extremamente incômodo, pode acompanhar a perda auditiva, é intermitente ou contínuo, não pulsátil, sendo às vezes o primeiro sintoma a aparecer nos portadores da doença. A intolerância aos sons intensos, que é a manifestação clínica do recrutamento da alteração endococlear, está presente em 56% dos indivíduos. E a diplacusia, a sensação de ouvir dois tons ao mesmo tempo, ocorre em 43,6% dos casos. E a plenitude auricular acometendo mais de 74% dos pacientes, que pode ser referida como uma pressão na orelha ou pescoço e também pode ter a cefaleia. Um estudo antigo mostrando por faixa etária e a distribuição por sexo da doença de Meniere. No quadro clínico, o paciente vai apresentar crise de vertigem acompanhada de sintomas neurovegetativos, às vezes bem severos, de curta duração, em torno de 20 minutos. Durante a crise, o paciente está orientado, não apresenta déficit neurológico como paresia, parestesia, paralisia, diplopia, disartria ou perda de consciência, que é um diagnóstico diferencial de um quadro neurológico. Às vezes, pode apresentar alterações visuais, mas em decorrência do nistagmo. E, com a progressão da doença, tende a evoluir para a destruição da orelha interna. Uma manifestação específica da doença de Meniere são os ataques de queda, chamados de crise otolítica de Tourmaquin. É uma queda repentina que acontece sem aviso e sem perda de consciência, e normalmente o indivíduo se lembra do ocorrido. Ela pode acontecer com o indivíduo em pé ou caminhando, com recuperação completa acontecendo em segundos ou minutos. Como essa queda ocorre de forma abrupta e sem aviso, isso pode resultar em importantes ferimentos físicos. Nesse estudo, apresentado em 2018, 49% das 602 pessoas que têm doença de Meniere já haviam sofrido ataques de queda desse tipo. Com o tempo, não há espaço para a flutuação de pressão que leva aos ataques agudos. As crises podem eventualmente diminuir ou mesmo parar completamente. Mas
o excesso do fluido, o hidrópico endolinfático, vai continuar a afetar negativamente o equilíbrio e a audição, só que de uma forma mais estável e crônica. E isso pode levar a uma instabilidade crônica, embora os ataques agudos possam ter se dissipado. Nos exames subsidiários, na audiometria, ela se apresenta de forma variável. Geralmente, observa-se aqui o envolvimento das frequências mais graves, ou seja, uma curva ascendente. Às vezes, a perda auditiva neurosensorial pode apresentar diferentes configurações, às vezes uma perda condutiva, que são nas fases iniciais, ou mista durante o surto de hidrópico endolinfático, ou seja, a hipertensão endolinfática dificultando a transmissão do som do estribo na janela oval e isso causando gap aeroósseo. O componente condutivo que a gente vê, principalmente nos surtos, pode ser a razão do indivíduo ter a sensação de plenitude auricular e do gap aeroósseo encontrado em alguns exames audiométricos. Nos estágios iniciais, geralmente a perda auditiva é neurosensorial, flutuante e ascendente, envolvimento das frequências graves. Nos estágios tardios, a perda auditiva progride para o padrão de platô e, muito frequentemente, recrutamento e redução da discriminação vocal. O recrutamento significa envolvimento endococlear e esse recrutamento pode causar aqui a redução da discriminação vocal. Vamos observar então flutuação nos limiares de tom puro e na discriminação vocal. Antigamente, fazia-se aqui o teste do glicerol, que eu vou comentar aqui para vocês, porque ela tem um valor histórico, onde o paciente fazia uma audiometria prévia, depois a ingestão de 1,5 gramas por quilograma de peso de glicerol, repetindo a audiometria com 90 e 180 minutos após a ingestão. E a gente considerava o teste de glicerol positivo se obtivesse uma melhora de 10 decibéis no limiar de tom puro para duas ou mais frequências, ou melhora de 10% na discriminação vocal. Esse teste apresentava uma positividade que variava de 47% a 60% dos casos, e ele podia ser negativo, tanto nos estágios muito iniciais ou muito tardios da doença. Então, só para saberem que a gente já chegou a fazer esse tipo de avaliação. Eletronistagmografia e prova calórica. Os testes da rotina vestibular são inespecíficos para a doença de Meniere. O achado mais importante é a hipofunção vestibular unilateral presente na prova calórica em mais de 50% dos pacientes com a doença. Teste de autorrotação vestibular. Nos pacientes com a doença, vão apresentar ganhos e fase normais para a autorrotação vestibular horizontal e ganhos significativamente maiores para a autorrotação vestibular vertical. Eletrococleografia é o potencial evocado auditivo mais precoce da via auditiva e está relacionado à função coclear. O achado mais comum é, em 70% dos casos, se encontrar um alargamento da onda AP comparado com o lado não afetado. Nos casos bilaterais, a orelha mais afetada tem a onda AP mais alargada. Lembrar que os resultados normais à eletrococografia podem significar os períodos de normalização da pressão endolinfática, ou seja, os períodos intercrise da doença de Meniere.
Aqui o resultado de uma eletrococcografia na orelha normal com a curva AP e na orelha afetada um alargamento da onda AP, mostrando o envolvimento desse ouvido na doença de Meniere. Também antigamente se associava o teste do glicerol com a eletrococcografia, e ambos positivos tinham uma positividade em apenas 29% dos casos. E o que se encontrava na eletrococcografia, a ingestão do glicerol tende a reduzir a amplitude da onda AP, o que não acontecia com a orelha normal. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Vai nos auxiliar por diagnóstico diferencial. Nesse guideline de 95 da Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, eles descreviam 3 padrões básicos de traçados. O tipo 1, onde a orelha afetada apresenta latência da onda 5 igual ou diminuída, que se chamava de recrutamento eletrofisiológico, que era o achado mais comum. O tipo 2, onde a latência da onda 5 estava atrasada na orelha afetada. E o tipo 3, onde se encontrava latências da onda 1, 3 e 5 aumentadas, intervalos interpícicos normais, sugestivo de condutivo, decorrente do hidrops da hipertensão endolinfática. Na investigação clínica da doença, obviamente, vamos solicitar testes laboratoriais, como hemograma, VHS, as avaliações da função tiroidiana, colesterol, triglicérides, glicemia, curva glicêmica, anticorpos, ou seja, exames direcionados à nossa suspeita clínica de fator etiológico da doença de Meniere. Também pode ser solicitado exames de imagem, onde a gente sabe que o ducto endolinfático é visível em 70 a 100% das orelhas normais, comparado a 10 a 37,5% dos casos afetados. E mesmo em pacientes afetados unilateralmente, a redução do ducto endolinfático é vista bilateralmente. E o diagnóstico diferencial deve incluir, então, manifestações clínicas como diabetes mellitus, doença autoimune, a sífilis, hipertensão arterial, alterações neurológicas como neuronite vestibular, o chivanoma vestibular, traumatismos crânioencefálicos, causas vasculares, causas neurodegenerativas, alterações ortopédicas como trauma, alterações de coluna cervical, disfunção da articulação temporomandibular, alterações psiquiátricas como vertigem psicogênica, alterações da percepção, fobias e doenças otorrinolaringológicas outras, como herpes, doenças da orelha média, disfunção tubária e doenças da orelha interna, como a labirintite e a vertigem postural paroxística benigna. Tratamento da doença de Meniere. Ainda não existe uma cura para a doença de Meniere, mas vários tratamentos podem ajudar a reduzir a gravidade e a frequência dos episódios de vertigem. E não há também nenhum tratamento para perda auditiva, exceto os aparelhos de amplificação sonora individuais. Podemos aqui utilizar as terapias não invasivas através de medicações, como por exemplo, meclizine ou diazepam, que podem reduzir a sensação de rotação e ajudar a controlar náuseas e vômitos, a prometazina, que pode controlar náuseas e vômitos durante um episódio de vertigem, a utilização de diuréticos para diminuir a hipertensão endolinfática, limitar a ingesta de sal, evitar cafeína, chocolate, álcool, glutamato de sódio,
Beber de 6 a 8 copos de água ao dia. Para melhorar das crises de tontura, fundamental aqui a terapia de reabilitação vestibular. Para as perdas auditivas, os aparelhos de amplificação sonora individuais. Também pode-se utilizar a terapia de pressão positiva, que é o gerador de impulsos de Meniette, que é a aplicação de pulsos de pressão no canal auditivo externo através de um tubo de ventilação. Podemos também utilizar injeções intratimpânicas de gentamicina, que é um antibiótico ototóxico, que vai reduzir a função do equilíbrio do ouvido e a outra orelha vai assumir a responsabilidade por esse equilíbrio. O efeito colateral é o risco da perda auditiva adicional causada pela ototoxicidade. Já a aplicação de injeção intratimpânica de esteroides, como a dexametasona, podem ajudar no controle dos ataques de vertigem em alguns indivíduos. Para os casos de vertigem incapacitante, a cirurgia pode ser uma opção. Seria a descompressão do saco endolinfático e que, em alguns casos, eu posso acoplar nessa descompressão a colocação de um shunt, que é um tubo que vai ajudar a drenar o excesso de fluido do ouvido interno para o sistema nervoso central. A realização da labirintectomia, que vai ser feita em casos em que já existe uma perda auditiva total na orelha afetada, e a secção do nervo vestibular para diminuir os impulsos que vão desencadear as crises de vertigem incapacitante. Deixo aqui para vocês o meu e-mail para qualquer dúvidas e sugestões. Abraços e até a nossa próxima aula.